Hoje é um dia muito especial e eu não vou dizer o que eu sempre falo habitualmente, companheiras e companheiros. Hoje eu vou dedicar a minha conversa aqui somente às companheiras. Afinal de contas, hoje é Dia Internacional das Mulheres, um dia em que as mulheres comemoram com muita vontade de brigar, com muita vontade de conquistar, sabe? E com muita vontade de provar que é possível construir um mundo mais justo, onde todos sejam tratados efetivamente em igualdade de condições. Habitualmente eu faço todo ano, antes de ser presidente, depois de ser presidente, na presidência, uma fala sobre as mulheres. E ontem brigaram muito comigo para que eu gravasse um pronunciamento para o Dia das Mulheres para colocar no meu Face. E eu falei que não. Falei que nós devemos fazer uma coisa diferente, ao invés de eu ficar falando, porque nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, a gente ouvir algumas companheiras que vivem o dia a dia das mulheres nesse país, nas mais diferentes funções e nos mais diferentes lugares, para falar da própria vida das mulheres, das conquistas, das decepções, dos assédios, da violência que muitas vezes as mulheres são vítimas, dos salários menores que muitas vezes elas recebem, embora trabalhem do mesmo jeito, na mesma profissão, às vezes até com um pouco mais de competência. Então a gente está aqui com a companheira que é a Michele. A Michele trabalha na Volkswagen há muito tempo, ela virou engenheira na Volkswagen, hoje ela é diretora de formação política do Sindicato dos Metalúrgicos e é a única mulher da executiva do Sindicato Metalúrgico. Significa que o sindicato precisa ter mais mulheres na direção. Tá importante o companheiro Gozé, Magnão, vocês atentarem que é preciso mais mulheres na direção do sindicato. Agora, do lado da Michele, nós temos a companheira Marina. Marina, ela é jornalista, ela é feminista, ela é ativista e militante do Levante Popular e ela tem uma trajetória, embora seja muito nova, ela tem uma trajetória de luta em defesa dos direitos das mulheres e ela vai dar um palpite aqui na nossa vida. Depois da Marina tem a Ana Lúcia, que desde muito pequena trabalhou na Varizelle e hoje é assistente social e também ela vai contar a experiência dela aqui no nosso programa. A Marina tem uma filha, um filho, a Michele tem uma filha e depois nós vamos ter a Amanda. A Amanda é essa companheira aqui que está com a Frida tem 9 meses e ela tem um outro filho chamado Davi. A Amanda também levanta todo dia, 5h30 da manhã, vem aqui para a academia, traz o marido, traz o filho, faz ginástica, vai trabalhar e volta de noite em casa para comer a comida que o marido faz para ela, se é que ele faz comida para ela. Mas ela vai contar a experiência dela aqui. E a Luciana, ela é uma companheira que é copeira aqui, ela faz café, ela limpa, ela faz qualquer coisa aqui, faz batata doce, faz omelete, ou seja, a Luciana levanta todo dia, ela mora num bairro periférico aqui em São Bernardo do Campo, ela levanta todo dia às 4h30 da manhã, pega o ônibus para vir trabalhar. A semana passada ela foi assaltada aqui no centro de São Bernardo do Campo e os caras queriam levar o celular dela, os caras queriam levar dinheiro dela e machucaram até o braço dela. Ou seja, você percebe que a coisa não está fácil, sobretudo para as mulheres. Outro dia pegaram a minha cunhada que trabalha comigo, botaram, ela vinha andando perto de casa, colocaram a mão no ombro dela e o cara falou: "Tô armado, quero o seu celular". Ela não tinha celular, então o cara até poderia ter cometido uma violência qualquer. Bom, apresentado as nossas companheiras aqui, eu queria começar com a Michele, porque a Michele é do mundo do trabalho dentro de uma fábrica e ela estudou, venceu na vida, se formou e hoje é a nossa companheira que cuida da formação política no sindicato. E eu sei que você trata muito essa questão de gênero dentro do sindicato. Então, Michele, conta para nós, no Brasil inteiro, através do meu Face aí, como que é o avanço da mulher no mundo que você vive. Não precisa falar genericamente, não, do mundo que você vive. Você acha que houve conquista? Você acha que a mulher é bem tratada? Você acha que a mulher é tratada com respeito? Que, sabe, os homens já aprenderam a tratar a mulher com carinho no mundo do trabalho? Eu acho que muito foi avançado, né? Mas falta muito ainda para avançar. Nós, no ramo metalúrgico agora vai fazer 40 anos do primeiro congresso das mulheres metalúrgicas. E eu tive a oportunidade de olhar as pautas. Se você olhar as reivindicações que tinha há 40 anos atrás, pouca coisa mudou em relação
o que a gente tem hoje. Então, o mundo do trabalho, no nosso ramo, nas empresas, ele avançou, mas muito singelo. O que eu posso falar? As mulheres hoje no ramo metalúrgico, elas ganham igual aos homens. Nosso ramo não tem diferença salarial. A diferença que tem é na ascensão das mulheres. A mulher entra na produção, a maioria permanece lá e acaba a sua carreira lá. O homem não, ele consegue ter uma ascensão para ser um chefe, um supervisor. Há muito preconceito ainda no nosso ramo. No ramo hoje nós somos 15%. É outro dado que eu fico triste, porque assim, de todos os dados, desde quando fundou o sindicato, nós mulheres nunca passamos de 15 a 16. Hoje nós estamos entre 15 e 16, mas nós já fomos 12, depende da crise nós somos 13, aí vai para o 15, mas nunca avançou, além disso. Que é um ramo que ele considera a mulher uma pessoa que ele não consegue ter tanta habilidade de mobilidade da mulher. Por quê, presidente? Porque nós trabalhamos ainda em turno nas fábricas. Infelizmente, o nosso país avançou bastante em questão social, mas a questão para as mulheres foi pouco. Eu lembro aqui que a gente fez vários trabalhos aqui, principalmente aqui na cidade de São Bernardo, em relação às creches, porque, presidente, uma metalúrgica, ela entra das 5 da manhã, ela trabalha a partir das 6, então ela tem que estar na fábrica até 5h30, e sai às 3, ou ela entra às 3 e sai às 11, ou ela entra às 10 da noite e sai às 6 da manhã. E o horário da creche pública, das que tem, porque ainda o déficit ainda, presidente, é muito grande, ele não coincide com as fábricas. E por mais que a gente já lutou, a gente não conseguiu avançar tanto. Então tem mulheres que se ela não tiver uma vizinha, uma mãe, um parente, essa mulher não é obrigada a sair do mercado de trabalho. Já teve situações que eu me deparei na fábrica com a mãe que foi com a filha na portaria e falou, como eu era representante, ela me chamou lá e falou, o que eu faço com a minha filha, no jeito? Eu não tenho ninguém para deixar, eu preciso vir trabalhar, e se eu não vir trabalhar, eu sou demitida e eu não tenho como pôr o alimento na minha casa. E nós fomos até a prefeitura perguntar se a gente poderia abrir um pouco a creche no horário antes do horário da fábrica, e não foi errada a resposta que nós obtivemos. Que a questão da creche é educacional, não é social. Então o mundo, presidente, ele se tornou, ele foi feito para o capital e as máquinas, a gente vive em relação a eles. Ele não leva em consideração que a gente tem uma família, que tem uma casa, e devido a isso, o que acontece? As mulheres, elas têm menos possibilidade nas fábricas do que os homens. Porque aí se ela é mãe, já dificulta ela mudar de turno. Se ela mora longe, ela corre o risco porque o ônibus passa muito longe da empresa, ela corre o risco de ser assaltada, sofrer violência. Isso não mudou tanto, né? Agora sim, a gente também não foi só, a gente não tem só coisas para lamentar. Nós tivemos muito avanço no ramo metalúrgico. Um dos avanços foi quando nós mulheres fomos para a mesa de negociação. Em 2000, nós mulheres tivemos a oportunidade de ir para a campanha salarial da nossa federação do Estado de São Paulo, presidente. E lá nós colocamos cláusulas que nenhuma categoria tem. Nós colocamos cláusula, presidente, que quando a mulher sofre violência, que a empresa tem que pagar no período que ela ficar vulnerável. Nós conseguimos isso no ramo metalúrgico para as mulheres. Nós conseguimos avançar de 1 ano, a creche que a empresa paga particular, para 3. Isso só conseguimos avançar com o apoio dos companheiros, é lógico, mas foi porque nós mulheres fomos para a mesa. Porque é diferente quando uma mulher fala. É igual quando nós vamos discutir a questão da mulher que sofre aborto. Na fábrica, no passado, uma mulher que sofre aborto, quando tinha a campanha salarial, os companheiros homens, eles até têm a sensibilidade. Só que a sensibilidade só não basta, tem que ter o conhecimento e viver. Que é diferente quem vive, quem sabe. E quando nós fomos à mesa de negociação, nós percebemos que uma mulher que sofria aborto, ela tinha que voltar para trabalhar no outro dia, presidente. E às vezes o corpo dela sofre a mesma coisa que ela tivesse tido o parto do filho. Porque dependendo do tamanho do mês de gestação, essa mulher tem todo o problema físico. Isso nunca tinha sido levado para uma mesa de negociação, só foi quando nós mulheres chegamos na mesa. Então hoje, as cláusulas sociais da nossa categoria tem várias conquistas sobre violência, sobre aborto, e tudo isso foi fruto da conquista das mulheres. Mas muito precisa ser feito, principalmente no que quer dizer essa questão dos recursos sociais, da questão do maior apoio na mulher, na questão do lar, igual o presidente falou, nós avançamos muito, fomos para o mercado de trabalho, mas infelizmente os homens não assumiram a tarefa nossa do lar. Na maioria das vezes eles falam, eu ajudo, né? E a questão, ela deveria ser dividida, não ajudada, porque as crianças são filhos de pais e mães. E a nossa sociedade, nós mulheres fomos para fora, mas os homens ainda vai demorar um bom tempo para que eles entrem para dentro e ajudem realmente. Você não virou uma engenheira, não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa bem formada,
um salário razoável, se comparado à média do salário das mulheres no Brasil, a Michelle ganha bem. Eu sei que ela ganha bem, como engenheira. Mas sabe, mas você vê que a situação é mais ou menos igual a outras mulheres que vão falar aqui. Nós agora vamos ouvir a Marina. A Marina é militante política, é militante ativista do Levante, é feminista, é brava. Tem um moleque chamado Bernardo, sabe, corintiano fervoroso. Ele nem gosta de me falar no Corinthians, eu provoco muito ele. Marina, me conta uma coisa, querida. No mundo que você vive, seja no sindicato, seja no Levante, seja como jornalista, você acha que o que aconteceu de benefício na vida da mulher, na questão da igualdade, na questão... já resolveu? Ainda tem muita coisa para conquistar. E qual é a dificuldade da mulher participar da vida política do país? Por que as mulheres não têm consciência e viram maioria na Câmara de Vereadores, maioria no Senado, maioria na Câmara dos Deputados? Presidente, uma já virou, sabe? Vira prefeito. Por que as mulheres não ocupam esse espaço político que ela tem direito de ocupar? Olha, presidente, eu não diria que não são as mulheres que deixam de ocupar espaços políticos que elas deveriam ocupar. Eu acredito que a estrutura nossa é que não permite que as mulheres ocupem esse espaço, né? Então, eu sou militante, sou mãe, né? Mãe solo ainda, né? Não tenho com quem dividir, além da minha mãe, da minha avó, da minha irmã, outras mulheres, né? Eu não tenho com quem dividir a responsabilidade pelo meu filho. Então, isso já, você vê que já é um impedimento de eu estar participando de espaços políticos, né? Então, se a gente vai, por exemplo, para organização sindical, movimento social e tal, a gente já percebe que esse espaço muitas vezes não é acolhedor para mães, para mulheres trabalhadoras, né? Então, por exemplo, uma reunião durante o dia para organizar um ato, para discutir, fazer uma análise de conjuntura, não me permite que eu vá. Sou trabalhadora e ainda tenho meu filho. Aí eu falo, não, vamos depois do horário de trabalho então. Aí eu chego no espaço, meu filho não é obrigado a entender que aquilo é uma reunião política e tudo mais. Eu não posso deixar ele em casa, tem que levar comigo. Então, assim, por exemplo, para a gente avançar no envolvimento das mulheres na questão da política, é importante que a gente crie espaços acolhedores para ela. Até para formar as novas gerações de militantes, né? Então, um espaço educacional, que acolha essas crianças. Aqui no movimento que eu participo, Constru, tem a gente que chama esse espaço de ciranda, né? Então esse espaço vai discutir cultura popular com as crianças, de acordo com a idade ali de cada um, né? Mas é uma tentativa de tentar acolher as mulheres, né? Aí a gente vai, por exemplo, para disputar a política, né? Esse espaço é muito arredio com as mulheres. A gente viu que a presidenta Dilma sofreu, né? É um golpe que a gente sempre reivindicou que foi machista, né? Que foi misógino. O que fizeram com a presidenta Dilma de desqualificar ela enquanto ser humano não era a linha política que ela seguia, as medidas econômicas que ela tomou. Era muito ligada ao gênero, porque ela é mulher, né? Então, assim, é complicado, porque é um espaço que nos é negado. Muitas organizações a gente chega tem a cota de mulheres. A Michelle acho que vive isso diariamente no sindicato, né? Então, assim, tem a cota, tem que ter uma mulher ali, né? Ou às vezes o que é dado pra gente é assim, você só pode falar de coisas relacionadas à mulher, né? A preocupação com a formação do quadro, mulher e tal, não é a principal, né, a principal preocupação da organização social. Então, assim, para a mulher se envolver com a luta política, são várias barreiras, né? O assédio que ela sofre, porque também tem a gente ignorar o fato de existir assédio, né, de existir comportamentos machistas dentro de organizações de esquerda, a gente vai estar tapando só com a pereira. Isso existe. E existe mais do que a gente gostaria, né? Então, assim, a gente conhece organizações que não respeitam a auto-organização das mulheres, que as mulheres formulem sobre suas próprias pautas, né? Que elas avancem em outros assuntos que também fujam só da questão da pauta das mulheres, né? Então, a Michelle tá aqui, ela pode falar, tipo, discutir a questão da planta industrial no Brasil e tal, mas quantas outras mulheres debatem a questão disso, né? Eu sou jornalista e às vezes eu vi uns estudos, né, que, por exemplo, não existe tipificação de doença de trabalho das mulheres. Então, essas mulheres, por exemplo, a Amanda depois pode falar que tá ali nas costureiras, que fazem um trabalho, tipo, às vezes pequenininho e tal, manual, a doença profissional que ela desenvolve é com muito menor tempo de trabalho do que, por exemplo, uma montadora numa metalúrgica, né, tipo, automotiva, assim. Então, assim, é muito complexo porque, às vezes, assim, nem isso as mulheres têm espaço para debater, quais são os seus problemas, de fato, pessoais que dizem respeito ao mundo do trabalho.
Então, assim, avançamos, mas a gente precisa avançar muito mais, né? Então, nas organizações políticas da minha vida, por exemplo, que faz parte da minha vida, a gente ainda tem muito para avançar. Mas você percebe que as mulheres, elas estão organizadas, reivindicando. A questão das redes sociais, né? Ela tem criado ambiente tipo de denúncia de posturas machistas, de tipo de exclusão de mulheres pelo fato de ser mulher, de ser mandada embora porque é mulher, de não ser contratada por ser mulher, né? Então assim, isso está criando um ambiente que é favorável e a gente precisa aproveitar, né, esse espaço para poder de fato chegar nas mulheres. A gente quer que as mulheres participem cada vez mais, mas a gente precisa que as nossas organizações também nos dê respaldo para trazer essas mulheres, né? Que são mulheres populares, são mulheres trabalhadoras, né? Não adianta só pensar, por exemplo, na questão do Oscar, que as mulheres tipo estão lá se organizando contra o assédio e tal. A gente tem que pensar na vida da mulher trabalhadora, que levanta às 5 da manhã para trabalhar, que não tem com quem deixar o filho, né? É difícil você debater o feminismo nesse âmbito, assim, né? Então, assim, é importante que as nossas organizações se preparem, se formem e cada vez mais vai trazendo esse tipo de mulheres, são as mulheres da classe trabalhadora para a luta política. Bom, vocês são todas muito jovens, vocês sabem que há 40 anos atrás, por exemplo, tinha preconceito contra a mulher andar de calça comprida. Na Câmara dos Deputados não tinha banheiro para mulher no plenário. Não estava previsto mulher no... Sabe, eu lembro que quando a deputada Irma Passoni foi trabalhar de calça comprida, ela causou impacto, porque não estava permitido utilizar a calça comprida no parlamento. É um avanço, mulher fumar na rua era uma coisa feia. É feio fumar em qualquer lugar, né? Porque não é bom fumar. Estou falando isso porque parei, vai fazer 10 anos. Mas a verdade é que mulher fumava na rua era considerada vagabunda e vai daí, né? Então já houve um avanço, mas o que você está dizendo é uma coisa interessante, ou seja, não basta garantir que na lei tenha direito, é preciso que tenha condições daquele direito poder ser exercido na sua plenitude, sobretudo na questão da participação política das mulheres. A Ana Lúcia é assistente social, trabalha metida em política, já trabalhou na Varizelle desde menina. Ô, Ana Lúcia, me diga uma coisa. Hoje, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é um dia de muita lembrança, tem no Brasil, no mundo inteiro as pessoas se movimentam e tal. Nós temos casos e mais casos de luta que as mulheres fizeram para conquistar o direito de voto, para conquistar a jornada de trabalho, para ganhar, sabe, coisas elementares, né? Mas tem uma coisa que muitas vezes parece fácil, não é fácil, que é a conquista da liberdade dentro de casa, ou seja, a construção de uma vida compartilhada. Ou seja, as pessoas terem seus companheiros, sabe? As pessoas levantarem de manhã, estar preocupado em ajudar a fazer as coisas, em fazer café, em lavar louça, em ajudar a fazer almoço, em ajudar a arrumar a cama, se tiver criança, ajudar a criar. Sabe, uma vida compartilhada. Isso ainda está muito difícil, não está? Tá difícil, mas, presidente, eu sou uma privilegiada apesar, assim, comecei no trabalho muito cedo, mas nessa parte do casamento eu sou muito privilegiada. Eu tenho um companheiro que divide as tarefas, que faz janta, faz comida, que é muito bom. Mas eu sinto, da convivência com todo mundo, e até como assistente social, de tudo, você vê que ainda tem muito machismo, é difícil para os homens, e às vezes não é porque eles não querem, é difícil para eles, até pela criação. Quando eu digo que sou privilegiada, assim, eu tenho meus irmãos que sempre ajudaram minha mãe ficou viúva muito nova, meus irmãos sempre ajudaram, hoje eles ajudam na casa deles, então eu não tive essa vivência de machismo na família. Por exemplo, meu primeiro emprego que foi registrado foi na Varizelle. Eu fiz a primeira greve da minha vida, eu tinha 15 anos. E nós fomos, o povo caçoava da gente na rua, que era um monte de mulher, a gente andando na Oliveira Lima, em Santo André, né? Era um monte de mulher reivindicando e o povo falava, pô, faz calcinha, sutiã, tá fazendo mulher, porque a maioria era mulher, homens na Varizelle eram chefes, eram o que mandavam. A gente era lá na linha de produção. Então, assim, eu sou uma privilegiada, eu não tenho problema, tanto no trabalho como em casa, eu não tive essa vivência de machismo, de assédio, mas eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar, tem muito que fazer, porque eu sei de casos de pessoas que vivem tudo isso, eu acho que ainda a batalha é muito grande para a gente conseguir. Fazer a pergunta, a Marina, na fala dela, disse da dificuldade da mulher participar da vida política, ou seja, ela tem
tem compromissos outros que não está sob o controle dela. Como é que ela pode participar de um congresso de final de semana? Como é que ela pode participar de reunião da noite? Como é que ela pode, se ela tem que cuidar de um rebento que ela tem, sabe? Então, você é uma militante política também. Você acha, sabe, a CUT já aprovou cota de participação das mulheres, os partidos políticos de esquerda já aprovaram, o Congresso já aprovou uma lei que todos os partidos têm que ter 50% de mulheres candidatas. Por que você acha que isso não acontece? A lei diz, todo partido tem que ter 50 mulheres candidatas. Cada partido tem que ter no mínimo 30%. Não sei das coisas. Por que você acha que não acontece? Eu acho que primeiro essa igualdade de participação de verdade. É muito difícil conciliar. Eu não tenho filhos, tudo para mim seria fácil. Eu vejo a deputada que eu trabalho, é uma guerreira difícil, tem filho especial, tem tudo. É difícil você conseguir conciliar, de estar nos finais de semana, de estar à noite, você deixar a família, você tem que ter uma pessoa que te ajuda. Agora, não adianta ter cota só para cumprir cota, presidente. Acho que as mulheres também faltam, acho que um pouco de vontade de estar na luta, porque quando você pega as que estão na Assembleia Legislativa, só 10% são mulheres. Estava conversando com a Marina hoje cedo, falei, às vezes nem as mulheres votam nas mulheres. Dos 94 deputados, você tem 10 deputadas na Assembleia. Então, e nós somos maioria da população. Então, as que entram, tem que trabalhar muito para conseguir. Agora, tem que ter, eu acho que é muito difícil você conseguir conciliar, porque a mulher acho que sente, se seu filho dá acho que a mulher nesse ponto, ela tem, não estou querendo ser machista, mas acho que a mulher tem muito mais sensibilidade de ir atrás, então é muito complicado. Fomos criadas para isso. Fomos criadas para isso. Fomos criadas para ser a mãe, para cuidar dos filhos, então até você tirar tudo isso vai ser, eu acho que ainda vai levar muito tempo. Ô Amanda, você viu que o pai da Frida veio aqui, tomou a Frida dela, porque a Frida não fala, eu também não pude entrevistar a Frida. Mas é o seguinte, a Amanda é a companheira que tem 2 filhos, ela trabalha no Sindicato da Costureira, levanta às 5 horas da manhã, vem aqui, malha pra caramba e vai trabalhar. E o Moisés, eu sei que o Moisés toma conta, leva a criança na creche, vai buscar. O Moisés é um pai bem responsável. Compartilha muito, né? Lava até louça, faz comida. Amanda, como que é nesse teu mundo, o mundo que você vive, ou seja, como é que você acha que as mulheres têm que fazer para conseguir uma ascensão? Você trabalha no Sindicato das Costureiras, em que é uma profissão, sabe, difícil, as mulheres às vezes não são remuneradas adequadamente, muitas vezes a maioria está trabalhando em casa porque não sabe que prefere pagar terceirizado. Como é que você acha que é esse teu mundo e o que você acha que poderia ser feito para melhorar? Se você tivesse o poder de fazer alguma coisa para melhorar, o que você faria para melhorar? A questão da classe, né, das costureiras é uma dificuldade porque elas são oprimidas, muito oprimidas. O piso salarial é muito baixo. A maioria é chefe de família, não tem um companheiro para dividir, por exemplo, as contas. Com isso, elas são oprimidas nas fábricas, são oprimidas no dia a dia dela, como trabalhadora principalmente. Por quê? Ela como que eu posso falar? Ela se dispõe a trabalhar por aquele salário pequeno, o salário base da nossa categoria é R$ 1.250, né, que é a base salarial. Ela tem, às vezes, 2, 3 filhos, uma média. Geralmente é separada, não tem com quem dividir. Muitas não têm casa própria, pagam aluguel, então tem aquele custo de vida elevadíssimo. Então, assim, elas sofrem assédio diário, tanto na questão da empresa, o patrão chega para ela e fala, olha, hoje você vai trabalhar até mais tarde, muitas não pagam hora extra, um trabalho meio que até escravizado, né? Tanto por causa da falta de... como que se diz? Então, por falta de trabalho. Disso, das condições melhores de trabalho, às vezes também condição de estudo, né? A maioria das costureiras não tem um nível superior, não tem um colegial completo.
mas elas são super guerreiras, né? Elas sustentam a família e elas ficam ali naquele mundo, porque se elas saírem dali, se elas não se disponibilizarem a cumprir aquela coisa que o patrão está obrigando, aquela repressão que ela está sofrendo, se ela sair dali, ela não tem condição de sustentar 2, 3 filhos que ela tem, pagar as contas, né? Apesar que assim, o sindicato das costureiras, né, como entidade, luta muito para melhorar as condições de trabalho, mas é uma negociação muito difícil com o patronal, é uma negociação muito difícil. Elas procurarem o sindicato para ter uma orientação, às vezes elas são reprimidas. Se a empresa descobre, muitas vezes são até demitidas e não tem uma facilidade de sair daqui e começar no outro emprego. Então isso faz com que elas sejam, digamos que, prisioneiras daquilo. É importante que as pessoas percebam o seguinte: a Amanda está falando de um sindicato organizado e está falando de um momento político em que você tem, sabe, direito trabalhista. Você tem a consolidação da lei do trabalho, você tem que dar garantia, jornada de trabalho, piso salarial. Agora veja, tudo isso acabou. Sim. Agora, trabalhista, a tendência é, com o fim do direito trabalhista, piorar a situação das trabalhadoras, que vão agora fazer trabalho intermitente, vai ganhar só a hora que trabalha. Quando eu trabalhei na Valizera, era salário-tarefa. Para você ir no banheiro, eu ia até perguntar para a Amanda, para você ir no banheiro, você tinha que pedir a chave do banheiro para sua chefe, para ela ver a hora que você estava indo. Eu tinha, fazem 30 anos quase, mas você tinha que pedir a chave do banheiro para ela ver a hora que você estava indo, a hora que você voltava. A produção tinha que ser assim, ó. Você não podia parar no final do dia. Se você não desse a produção que eles pediram, você era cobrada. E eu não sei, hoje era 48 horas semanais, entrava 15 para 7, saía 10 para 6, acho que não era. Mudou muito, de 30 anos atrás eram 48, 30 anos depois agora é 44. 44, é. A conquista realmente ainda tão longe de ser as conquistas do sonho de todas as mulheres. Nós temos uma companheira aqui entre nós que levanta 4h30, eu já falei, ela levanta 4h30, vem pra cá, faz café, faz omelete, faz queijo quente, faz um monte de coisa aqui. E ela, esse dia veio trabalhar, eu cheguei aqui, ela estava amuada ali no canto, é porque ela tinha sido assaltada. E o cara queria o celular, pegou um pouquinho de dinheiro que ela tinha ainda, sabe? Luciana, você tem 2 filhos, uma de 10 meses e uma de 3 anos. Sim. Acho que está na hora de dar uma paradinha, né? Também. Só Deus sabe. Agora, como é que é a tua vida? Você é uma menina que mora bem na periferia de São Bernardo do Campo, sabe? No final de semana você ainda trabalha de manicure. Então, como que é a tua vida? Como é que você faz para conciliar esse teu trabalho aqui, teu marido trabalha também, em cuidar de 2 crianças e ainda de sábado e domingo ter que trabalhar? É meio corrido para mim, assim, devido eu sair 4h30 da manhã, aí eu deixo minhas filhas com meu marido, aí ele fica com ela, as 2 estudam, né? Aí ele tem que entregar. As 2 estudam, como é que uma criança de 10 meses estuda? Está na creche. A de 11 meses está na creche e a de 3 anos está na creche também, no pré. Então, assim, pra mim é corrido, porque eu nem vejo muito elas, né, agora. Quando eu chego em casa, quando eu venho para trabalhar aqui, perigoso, porque uns 10 minutos andando a pé, só floresta, né? Então, pra mim é muito perigoso. Vem correndo trabalhar para chegar no horário certinho aqui, dar o melhor de mim para vocês, né? Então, é complicado, minha vida é complicada, corrida. Mas teu marido ajuda? Sim, ele ajuda, ele entrega elas na perua, vai levar a outra na escola. Ele troca a fralda? Sim. Ele troca a fralda, tudo bonitinho, faz comida também. Acho que foi bem mais ou menos. Não, ele faz comida. Mas, querida Luciana, o que você acha que deveria acontecer para melhorar? É legal esse negócio da mulher trabalhar, porque a mulher fica mais independente financeiramente. Não é legal o trabalho de casa, a verdade é que
é que nós ainda precisamos mudar culturalmente o comportamento também das mulheres, porque muitas vezes a mulher trabalha em casa e quando você pergunta, você trabalha? Não. Como se o trabalho em casa não fosse trabalho. Limpar cocô de criança, limpar a banheira, arrumar a cama, limpar o chão, passar roupa, fazer comida, pôr comida para o marido, sabe? Todo dia a mesma coisa repetitiva, sabe? E muitas vezes a mulher acha que isso não é trabalho. Né? Então, o que você acha que deveria acontecer para melhorar a vida da mulher, para ela ficar mais tranquila, mais, sabe? Não tem esse negócio. Você já sofreu assédio no ônibus? Assim, já. Já sofri, já. Assim, geralmente, quando eu venho trabalhar, é muito apertado o ônibus, então eles fazem questão, mesmo eu vindo não tão arrumada, já para não acontecer outras coisas, né? Eles ainda ficam perturbando a pessoa na minha casa. Mas... Eu vou te falar uma coisa de mais de 40 anos atrás. A minha primeira mulher, ela trabalhava numa tecelagem lá no Ipiranga, e ela pegava o ônibus lá no Parque Cristo, ela levava uma agulha na mão. Quanto tempo faz isso, presidente? Mais de 40 anos, mais de 40 anos. Eu casei em 69, puta, faz quase 50 anos. E ainda acontece isso, né, presidente? As meninas hoje andam com spray de pimenta, porque no ônibus ainda rola assédio pra caramba, na Mas rua, tem que andar no trem, mesmo. em todo lugar. O que você acha que deveria fazer para melhorar? Nossa, muitas coisas. Você pensa em voltar a estudar? Sim, eu parei de estudar, eu fiz quase 4 anos de enfermagem. Eu parei devido a ter minha primeira filha, né? E eu não tive ajuda logo no início. Eu não era casada, né? Tive sozinha, então cuidei dela mais de 1 ano sozinha, então eu parei por isso. Mas ficou bem mais complicado para mim, porque se eu tivesse terminado, hoje seria mais fácil, né? Eu não estaria trabalhando com a gente. Não. É uma oportunidade muito nós boa também. Perdido. Mas eu penso sim, porque eu gosto de estudar. Então você pode voltar, você é nova ainda. Sim, eu já fiz vários cursos de cabeleireira, também sou profissional. Mas tô aí, né? Tem que continuar sempre, né? Apesar do... Foi falado aqui que ser mulher em todos os espaços é difícil. E uma coisa que eu acho que a esquerda, presidente, precisa repensar é que para uma mulher chegar em alguns lugares, independente do lugar que ela esteja, é sempre mais difícil que um homem. Porque falar que nós avançamos muito, mas que esse sentimento de você ter que deixar a sua filha para ter um mundo melhor e a gente tem hora que continuar a luta. E tem hora que quando você se entristece, tem que pensar, eu tenho que continuar a luta mesmo entristecida e um dia minha filha vai ter a consciência de entender, dói, presidente. Um homem é fácil falar, mas para viajar, igual eu já tive a oportunidade de viajar e deixar minha filha, só a mãe sabe o quanto isso dói. E aí quando você chega no meio que você acha que você vai ser bem cuidada, você fala, já que eu tô, né, sofrendo, tô deixando, aí você toma, aí você pensa, é difícil mais ainda, porque além de tudo, o movimento ainda te oprime um pouco mais, e aí você tem que reagir para que isso não, para que a luta não acabe, e aí tem um momento que você tem que respirar, presidente, falar, eu tenho a responsabilidade de deixar o mundo melhor, então eu tenho que aguentar. Deixa eu colocar um problema para vocês, que é o seguinte, eu de vez em quando falo que eu tenho remorso, porque eu, para ser o que eu fui, alguém teve que fazer por mim uma tarefa tão ou mais importante do que a minha, embora não reconhecida, né? Que se não fosse a Marisa assumir a responsabilidade de cuidar de 4 filhos, né? De cuidar da escola, de cuidar deles para que eu pudesse viajar, primeiro para construir, sabe, o movimento sindical, depois para construir o PT, depois para ajudar a construir a CUT, depois para ser candidato, ou seja, se não tivesse ninguém disposto a ficar em casa, a gente não podia pagar empregado, então era a mãe mesmo que tinha que fazer. Eu de vez em quando fico com um pouco de remorso, mas ao mesmo tempo eu acho que a função dela era tão importante, ou até mais importante do que a minha, porque ela permitiu que eu chegasse aonde cheguei. Mas eu queria colocar um assunto aqui na mesa. A minha mãe, ela teve a coragem de se separar do meu pai com 8 filhos. O móveis que a gente saiu de casa foi uma tina é uma barrica cortada no meio que utilizava para lavar roupa. Uma tina,
uma lata de leite mococa que meu pai utilizava para guardar um pão especial que ele comia e não dava pra gente, era só dele aquele pão, e uma faca, e a roupa do corpo. A minha mãe teve coragem de sair de casa, acho que por causa... Eu tenho na cabeça que é porque meu pai um dia tentou me bater, ele deu uma surra muito grande no meu irmão Flechique, e quando ele foi me bater, minha mãe entrou no meio, e acho que ele deu uma mangueirada na cabeça dela. Essa imagem que eu tenho, nem sei se é verdadeira. Mas por conta disso, minha mãe resolveu que não ficar mais com ele e foi embora. Ela saiu com 8 filhos, ninguém trabalhava, tinha um que carregava saco de carvão na cabeça. Eu e o Flechique, a gente vendia amendoim, vendia laranja, o outro trabalhava vendendo sardinha na rua, o outro trabalhava no bar. A minha irmã, que tinha 10 ou 12 anos, trabalhava de empregada doméstica. Naquele tempo era pajem, ganhava acho que um negocinho, não tinha nem salário. Mas minha mãe teve coragem. Eu admiro por conta disso, né? Porque a gente sabe que uma das coisas que mais prejudica a mulher é que muitas vezes a mulher vive com o homem não porque ela ama ele, ou porque ela não quer. Às vezes é por causa da dependência. Isso aqui dói. Por isso é que eu sempre falo para as mulheres, quanto mais vocês estudarem, quanto mais vocês tiverem uma profissão, mais vocês terão independência. Cuba, por exemplo, eu constatei em Cuba, em 85, que uma das coisas que fez aumentar o divórcio em Cuba foi as conquistas das mulheres. Na hora que elas foram ficando independentes, elas não precisavam de um traste. Ou seja, uma coisa é você ter um companheiro que você gosta, que você tem prazer de conviver com ele, que você... Outra coisa é você estar com um traste que ele tem que levar arroz para casa, tem que levar um pão de cada dia. Então as mulheres cubanas começaram a aumentar o número de divórcios por conta disso. Então eu fico pensando assim, as mulheres são maioria na sociedade. Seria muito fácil as mulheres tomarem o poder, né? Nós somos a maioria, mulher vota em mulher, nós ganhamos as eleições. Acontece que mulher não vota em mulher, porque não é assim. Homem não... Eu, quando fui candidato a primeira vez a governador, eu achava que quando eu chegasse na porta da fábrica e pedisse voto, todo mundo ia votar em mim, porque eu era o metalúrgico. Nem todo metalúrgico votava em metalúrgico, nem todo. Então, Michele, como é que você acha que a gente deve fazer para tornar prática as nossas teorias? A teoria da igualdade, a teoria, sabe, da fraternidade, do compartilhamento, sabe? Aquele negócio do cara sentar para ver jogo, traz um café, pega uma cerveja gelada, a criança está chorando. Cadê a mãe dessa criança? Era muito mais fácil o cara levantar e ir lá e pegar a cerveja, era muito fácil ir lá e pegar o café, pegar, cuidar. Mas ainda é quase que uma coisa automática, né? Eu acho que houve avanço, porque as mulheres foram ficando mais politizadas, foram ficando mais maduras, mais conscientes, mais organização, mas aí entra no problema que disse a Marina, e as condições? Eu quero fazer, mas quando chega sexta-feira à noite eu vou para uma reunião, a avó dela está doente, vai deixar o Bernardo com quem? Não vai levar o moleque para uma reunião até meia-noite, não tem sentido, depois ele vai nascer com raiva da política. Então, como é que a gente pode fazer para a gente conseguir colocar na cabeça de uma companheira que está em casa agora? Uma companheira está em casa, ela está pensando em fazer o café para as crianças, ela está pensando, sabe, como é que ela fala assim, eu vou entrar na política porque eu sei administrar a casa melhor do que o meu marido? Porque é verdade, a mulher sabe administrar melhor do que o marido. Esse é um dado. Um outro dado, a mulher tem mais coragem do que o homem. Eu não sei quem porra inventou que o homem é um sexo forte e a mulher é um sexo fraco. Porque qualquer probleminha a mulher tem muito mais coragem do que o homem. O teu marido chegou em casa, comprou um produto, está meio estragado, você fala, vai lá trocar. Ele fala, não, vamos deixar aquilo, vamos brigar, não. Você pega o produto, vai lá, quebra o pau e devolve o produto. O teu vizinho falou uma bobagem qualquer, teu marido, não, vamos deixar para lá. A mulher vai lá e enfrenta o cara. Então, se a mulher é tudo isso, eu acho que a Marisa tinha muito mais coragem do que eu. Quem conheceu a Marisa sabe que ela era eu não vou dizer um palavrão, mas a Marisa, quando queria uma coisa, ela ia e fazia. Não tinha, brigava mesmo. Por que essas mulheres têm esse poder? Elas não exercem esse poder político. Ou seja,
que eu acho que é uma questão de consciência. Se eu sou maioria, se eu sei cuidar da minha casa, eu sei pouco dinheiro que eu recebo aqui nessa casa, eu coloco comida, sustento a casa no mês, eu pago luz, pago água, eu administro. Que administrar um país é assim. É você trabalhar com o dinheiro que tem, escolher o que é prioridade e tocar o barco. Não tem nada difícil para fazer, a não ser fazer aquilo que todo mundo sabe fazer. Sabe, que é cuidar, só pode gastar o que você ganha. Se você fizer dívida, só pode fazer dívida até quanto você pode pagar. Você não adianta comprar o que você não pode pagar. Ou seja, governar uma cidade é assim, um país é assim. Escolher prioridade, para quem que eu vou fazer as coisas e tal. O que você acha que falta para que a gente chegue no dia 8 de março de 2019 com as mulheres dando um passo para frente, um passo, para não ficar aquele negócio de só reclamar, sabe, que é um direito de reclamar, mas a gente não quer mais reclamar, a gente quer conquistar de fato, a gente não quer mais ser, sabe, violentado dentro do ônibus, a gente não quer mais ser massacrado no local de trabalho, a gente não quer mais ser tratado como se fosse objeto de cama e mesa, como as mulheres foram tratadas durante milênios, né? Então, o que você acha que poderia ser feito? Ou seja, você da formação sindical, política do sindicato, você vive num ambiente eminentemente machista. O congresso que você está comemorando de 40 anos foi esse machista aqui que fez, em janeiro de 1978, o primeiro congresso da mulher metalúrgica. Você veja o tanto tempo que faz. E tivemos muita briga com as feministas. Você vai trazer a Raquel Moreno para fazer palestra, e teve muita briga com ela, que elas brigavam. Mas era um entendimento nosso. Essas coisas não mudam. As mulheres não podem esperar que o homem conceda, sabe, a liberdade que ela quer. Sabe, a liberdade não tem liberdade concedida. Só o Brasil que teve independência concedida, fim da escravidão concedido. No Brasil tudo é um acordão. Sabe? E nem sempre dá certo. Ou seja, então, as mulheres têm que saber o seguinte: qualquer coisa que eu quiser conquistar, eu tenho que lutar. Eu não preciso brigar com o meu companheiro, mas eu tenho que enfrentá-lo. Ele tem que saber, sabe, ele tem que saber que eu fui trabalhar na fábrica, que eu estou ajudando no orçamento. Às vezes o orçamento da mulher é maior do que o do homem, mas a verdade é o seguinte: 60% das mulheres foram para o mercado de trabalho, mas ainda não tem 60% dos homens entrando na cozinha, sabe, fazendo o trabalho de casa. Então, como é que a gente pode mudar isso, querida? Para 2019 a gente sentar aqui, tomar um café e falar: puxa vida, melhorou paca. A Marina falou uma coisa que é importante, e eu agora, enquanto formação, a gente começa a aprofundar mais. Cada vez a gente olha que o problema raiz do que acontece com a mulher é a falta da oportunidade que ela tem de se conscientizar. Porque como é tão enrustido na nossa sociedade, presidente, parece que é natural que isso aconteça. Nós metalúrgicas tivemos uma experiência tremenda em poder formar metalúrgicas em Moçambique. Eu tive prazer, e aí foi um projeto que eu falo que é eu tive um presente pessoal, porque eu tive a oportunidade de conhecer metalúrgicas moçambicanas. E eu chegando no país delas, elas contando como que, e aí tinha as jovens e as de mais idades. E aí elas estavam num debate que as mais experientes, né, elas falavam assim: não, mas você tem que aceitar que o papel da mulher é esse. E você via a indignação da jovem falando: mas eu não, nossa, porque lá ainda pode se casar com 2 mulheres. O marido pode ter legalmente 2 esposas. Legalmente. E fora que as mulheres são lá violentadas dentro das empresas, presidente. E aí quando eu vi aquele nível de debate, eu tive, aqui no Brasil, é a mesma consciência que tem, só que ela é um pouco menos agressiva, ela é um pouco menos violenta. É a mesma, se você for avaliar, é a mesma coisa que acontece na África. Porque só que na África, a cultura eles são tão precários, tão, sabe, as condições são tão terríveis, eles têm medo da guerra ainda. Porque faz pouco tempo que passaram por uma guerra. E aí o que você olha que é o problema? Presidente, é tão enraizado, é tão forte essa cultura que mulher tem papéis determinados e quem sai daquele papel, ela é errada, a mulher compra isso pra ela. Então toda vez que você vai pro mercado de trabalho, você tenta se acender em algum lugar, que alguém te ofende, alguém te agride, se você não tiver uma estrutura muito forte, igual aqui foi falado. Eu, graças a Deus, eu tenho uma mãe, minha mãe nunca trabalhou fora, nós somos 3 irmãos, e minha mãe, tudo que eu preciso, a minha mãe me ajuda. Meu marido é da luta, ele conhece a minha luta e ele me apoia.
Meu marido, eu posso ficar fora internacionalmente e quando às vezes eu desanimo, ele chega em mim e fala, você tem que animar, porque você é uma esperança que tem. Então, eu tenho um suporte, como foi falado aqui. Só que se eu não tivesse esse suporte, presidente, eu não aguentaria, porque mesmo com esse suporte, tem vezes que é tão forte, é tão massacrador, que você realmente para e pensa, será que vale a pena? Porque tá na raiz da cabeça. Então, quando uma mulher tenta fazer ascensão, tenta chegar a um lugar, no momento que ela sofre um assédio, como se ela não estiver muito firme e ela não tiver um psicológico muito forte, ela cai, presidente. Porque aí a sociedade culpa que ela não é uma boa mãe, ela não é boa esposa, ela não arruma marido, é porque o papel dela tá errado, então ela devia arrumar um marido. Aí a família julga, às vezes a mãe julga, o marido julga, aí vai perdendo. Aí ela se torna um ser isolado, isso maltrata a mulher, leva ela à depressão. No movimento de esquerda, não vamos nem falar dos outros, vamos falar do de esquerda que é o nosso. Há várias mulheres adoentadas, presidente. Há várias mulheres doentes, porque foi se tirando dela coisas que ela começou a acreditar que realmente não é legal ser assim. Eu tenho uma experiência, porque como eu tenho uma vantagem. Eu fiz mecânica geral, era só homem, 60 meninos, adolescentes, eu entrei com 13 anos e tinha só 2 meninas, eu e mais uma. Então, todo tipo de provocação é o seguinte, uns moleques de 13 anos, peão na fábrica, o presidente deve imaginar o que era, eles provocando a gente. Depois eu fiz faculdade de tecnologia de processo de produção, com só homens também. Fui fazer engenharia de processo de produção, só vai homem, principalmente engenharia mecânica geral. Isso me deu uma força que hoje eu assusto os metalúrgicos alguns. Porque quando ele grita, eu grito também. Falou, mas você não vai gritar, não é coisa de mulher gritar. Baixo da mesa eu bato também, nós vamos aqui. E só que aí ele fica surpreendido que eu não choro, presidente, assim, sabe? Eu não fico tão fragilizada, porque eu já fui treinada nele, você sabe que eu não treinamento, né, presidente? Não, e a mulher que é mais sensível, eu fui um treinamento intensivo, eu falo que eu tive, né? Fiz 25 anos de fábrica, então eu tenho um treinamento, 25 anos aí trabalhando numa área que para a fábrica também, para você ter ascensão numa empresa, você tem que ser 10 vezes melhor que um homem. Porque se você for igual, não serve, tem que ser melhor. Então, presidente, o que falta é a mulher conhecer o poder que ela tem. Porque esse poder é toda hora questionado, mas até por mulheres. Uma das que mais questiona a gente, até nós, fala assim, eu já ouvi várias vezes, nossa, você comportando assim, você vai ser igual a um homem. E às vezes a gente se para e fala, eu também não quero ser igual a um homem. Mas nós temos modelos de mulheres, temos pouca, a companheira Dilma foi um exemplo extraordinário disso. Você não pode ser firme como mulher, porque você é firme, você é louca, você é dura. Por que não pode? Ser um homem é natural. Então esse negócio dos papéis que a sociedade colocou, é por isso que a gente... Então é consciência e a formação. A mulher tem que se formar, tem que se capacitar, porque eu sou a favor da cota. Tem que continuar existindo a cota para pagar o preço que a gente deve. Mas a mulher ela não pode se prever só na cota. Ela tem que se qualificar muito mais, porque ela tem a capacidade disso. Aí você vai disputar, e aí quando a gente ganha, presidente, aí é bonito. Porque aí não tem como presidente. Ô, Ingrid, você acha que o Levante Popular, por exemplo, que é um grupo de milhares de jovens pelo Brasil afora que fazem lutas, que queimam pneu, que cercam estrada, que fazem um monte de coisa aí, que cerca a Globo. Ou seja, é o seguinte, você acha que o Levante, no fundo, a prática do Levante contribui para que jovens como você resolvam entrar na luta e começar amanhã a falar o seguinte, bom, eu estou cansada de votar nos outros, agora vou eu ser candidata a vereadora, agora vou eu ser candidata, porque a experiência é bem sucedida. Sim. Sabe? A experiência das mulheres nas prefeituras, pelo menos onde os partidos de esquerda governaram, é muito bem sucedido. As nossas vereadoras são bem tinhosas e bem, sabe? E às vezes é uma vereadora no meio de 20 homens, de 19 homens, sabe? Está fazendo um discurso, o pessoal está lá com gracinha, tá? Sabe? Você acha que um movimento como o Levante contribui para essa concentração? Eu acho que sim, presidente. Eu queria até retroceder um pouquinho, né, esse processo. Acho que o Levante está um pouquinho na frente, né? Primeiro que quando o senhor fala assim, por que as mulheres, né, não ocupam esse espaço, né? Que a gente sabe que a gente é muito mais guerreira, a gente dá, é uma coisa até besta, mas a gente aguenta um parto, entendeu? Então as dores do parto a gente aguenta qualquer coisa, entendeu? É complicado. Mas assim, tem uma coisa que é estrutural, uma que é o patriarcado e outra que é o capitalismo. Eles andam ali, ó, juntinho, um lado ao lado do outro. Então assim, o capitalismo não funciona se não tiver o machismo e o racismo, né? Então assim, precisa ter essas diferenças na sociedade para o capitalismo poder continuar, né? Então essa questão das mulheres, né, terem essas tarefas que são dadas para elas ali, que são naturais, as mulheres, a tarefa do cuidado, né, das tarefas